2018 é ano eleitoral e aqui ao meu lado, Napoleão Bernardes, que vai falar um pouquinho então da proposta e deste ano que é novo para você, né? Recentemente o senhor deixou a Prefeitura de Blumenau, que é uma das cidades mais importantes do estado. Como é que o senhor pretende fazer então? Quais são as suas metas para 2018 no ano eleitoral? Tati, obrigado pela oportunidade, é bom estar aqui na TV JP. Na verdade, são 2 anos e 8 meses de algo seguro, estável, que é o comando, o exercício da Prefeitura de Blumenau, que inclusive nesse momento está com o maior conjunto de obras de toda a história do trânsito, de mobilidade de Blumenau. São 167 milhões de reais de obras em andamento que estão em execução, prontas para serem entregues nos próximos 2 anos. Lá nós continuamos com a política de renovação da frota do transporte coletivo, com pulso firme, com coragem, rompendo com aquilo que não funcionava. Nós já temos hoje a frota na média a mais nova do estado de Santa Catarina e também em 2 anos teremos a frota na média a mais nova do Brasil. Então seriam 2 anos e 8 meses de um mandato muito realizador, de muitas entregas. Mas por um lado, tanto em Blumenau quanto na comunidade regional, Pomerode, o grande Vale do Itajaí, passou a ter um estímulo, um incentivo para que eu pudesse me disponibilizar a estar escalável para a chamada eleição majoritária, com a tendência de pré-candidatura ao Senado. E isso passou a ser algo compartilhado por muitas pessoas em Blumenau, em Pomerode, no Vale do Itajaí, de várias entidades da sociedade civil, organizações de classe, clubes de serviço, pessoas da comunidade, das ruas, com brilho no olhar no sentido de que o grande Vale do Itajaí, o nosso Vale do Itajaí, pudesse ter retomado o seu protagonismo político-administrativo, fazendo justiça, proporcionalidade na distribuição de recursos, porque são muitas as necessidades da nossa região. A nossa região é a mais populosa do estado, a que tem a maior força econômica do estado, portanto é altamente justo e muito proporcional e adequado que nós possamos ter, de fato, uma voz proativa de representatividade, protagonismo político nessa representatividade, para fazer voltar aqueles recursos que nós produzimos aqui. Então, atendendo a esse chamado, a esse apelo, que na verdade não partiu de mim, partiu da própria comunidade regional, eu tomei a decisão corajosa, ousada, de sair da zona de conforto, que seria ficar na Prefeitura de Blumenau, para ir além no sentido de somar em favor do Vale do Itajaí, por Santa Catarina e pelo Brasil. Como já mencionado, Blumenau é uma das maiores cidades do estado, então a experiência que o senhor adquiriu nesse período foi muito grande. Se eleito, o senhor ainda não sabe, né, pretende ir ao Senado, mas pode surgir aí novidades, um cenário bem oscilante, né? Como é que o senhor pretende passar essa experiência para que o Vale do Itajaí volte a ser enaltecido no estado como um todo e quais são suas prioridades? Tati, na verdade, acabei sendo o prefeito mais jovem e o mais votado da história de Blumenau, aos 30 anos de idade, com mais de 70% dos votos, e a reeleição, ela demonstra que o trabalho foi aprovado pela comunidade, pela população, foi a maior votação proporcional no segundo turno no estado. Então, aos 35 anos, mesmo não tendo sido deputado nem senador, essa experiência de prefeito, a gestão administrativa e o nosso modelo de gestão, que foi aprovado nas urnas e reconhecido e premiado inclusive nacionalmente, isso nos permite levar, por exemplo, ao Senado, a chamada visão municipalista. Na verdade, a vida das pessoas acontece nas cidades. As reivindicações estão no âmbito das cidades. E há uma coisa muito injusta e muito desproporcional. Pomerode, por exemplo, como é o caso de Blumenau, produz muito, arrecada muito em tributos, pela capacidade de trabalho das pessoas, pela força empreendedora das pessoas, e mais de 70% disso fica concentrado em Brasília. E aí para voltar é uma dificuldade. Vai muito, volta pouco, quando volta, volta muitas vezes a conta-gotas, numa realidade totalmente injusta. Como se disse, o nosso grande Vale do Itajaí é a região mais populosa do estado, a que mais arrecada tributos para a União e, portanto, fazer justiça e proporcionalidade é o fundamental para que as cidades tenham mais condição e mais capacidade de investimento, porque quando as cidades têm essa condição de investimento, a qualidade de vida melhora. Então, o desenvolvimento, o fortalecimento do Estado passa necessariamente pelo fortalecimento, pelo engrandecimento das suas cidades, por mais capacidade de investimento. E aí é a lógica de fazer voltar, né, e ficar mais aquilo que é justamente produzido aqui. Então, essa lógica de vivência municipal, da experiência do mandato de prefeito, de saber exatamente onde o calo aperta em termos das necessidades dos municípios, é o que pode nos fazer um trabalho diferenciado. Por exemplo, se for o chamado do meu partido da Sociedade Catarinense, no Senado da República, para fazer a defesa incondicional de todos os municípios e da nossa grande região, que é o Vale. Ok, muito obrigada. Ao meu lado aqui também, Rafael Fitzenreiter, que está no segundo mandato como vereador aqui em Pomerode. Rafael, você já tem uma pré-candidatura anunciada como deputado estadual. Eu queria que então tu falasse um pouquinho desse teu projeto. Olha, Tati, eu vou dispensar um pouco até das formalidades, até porque, né, sou aqui da cidade, né, nós já conhecemos a TV JP e recentemente, através
da ajuda do Partido Municipal, nós já conquistamos a vaga a uma pré-candidatura estadual em meio ao PSDB a nível estadual, e acredito de que Pomerode, como o Napoleão muito bem frisou, né, e toda Santa Catarina pode e deve ter uma maior representatividade como já teve há muitos anos atrás. Nós já tivemos aqui o deputado Gilmar Kneso, a qual a cidade, né, tem um carinho muito grande pelo que ele trouxe para a cidade, pela representação que ele teve para com toda a comunidade pomerodenses, e acredito de que Pomerode merece, né, ter novamente essa representatividade para que nós possamos garantir muito mais recursos para a região do Vale do Itajaí, em meio a essa injustiça, né, como o prefeito Napoleão muito bem colocou, que vem acontecendo já desde da própria Constituição de 89, que define que cerca de 67% dos recursos são encaminhados para o governo federal, e as sobras então são divididas para o governo estadual e os municípios então conseguirem se manter, né, e atender a todas as demandas, né, municipais e estaduais aqui, que tanto a comunidade espera, né? E o resultado, ele não é muito diferente. Nenhum prefeito ou nenhum vereador, né, com esse orçamento, com essas arrecadações, consegue agradar 100% da população e fazer todas as realizações e manutenções que a cidade merece e tem de ser feita nesse meio tempo. Então eu acredito que, nas palavras do Napoleão, ele foi muito feliz de que essa inversão ela é extremamente necessária, porque certamente os municípios eles já estão esgotados e cada vez mais sendo onerados, né, pela falta de repasses e falta de arrecadações também, em meio a esse estrondoso, né, rombo político que hoje está acontecendo e que está também afetando também o meio econômico, que acaba, né, realizando uma avalanche, né, e que no final é o munícipe, é o pagador de impostos que acaba pagando a conta. Então sim, né, respondendo a pergunta, hoje eu posso declarar que eu sou pré-candidato a deputado estadual e, junto com o Napoleão, terei o maior prazer, caso também concretizar a sua candidatura, de trabalharmos juntos, né, para uma Santa Catarina e também uma região aqui do Vale do Itajaí cada vez melhor. Diferentemente do Napoleão, você não precisou renunciar ao seu cargo, né? Então, como é que tu estás trabalhando, conciliando a tua vida como vereador e fazendo a tua campanha? Olha, Tati, essa é mais uma injustiça que eu vejo que acaba atingindo grandes lideranças que têm destaque aqui na nossa região, né, como é o caso do Napoleão, que por termos legais ele é obrigado a abdicar de um cargo na esfera executiva para fazer a disputa então a um cargo possivelmente maior. E é uma vantagem também para cada vereador, independentemente de cidade, a qual necessita só se afastar 1 mês e meio durante as eleições, então, para que possamos então trabalhar na campanha. E o tempo que eu uso para hoje, né, me estender às demais cidades aqui do Vale do Itajaí é o tempo livre de final de semana, né, de feriados também, os quais que eu tento então fazer os contatos, né, com a maior quantidade de pessoas possíveis, como também, né, muito bem você sabe, a gente usa muito as redes sociais, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação, os quais nos colocam muito mais próximo também com a comunidade, com os nossos projetos, nossas ideias, até de uma forma onde a gente consegue interagir muito mais rapidamente do que se nós formos de cidade em cidade também desempenhar esse trabalho. Muito obrigada. Essa foi a entrevista, então, com o vereador Rafael Fitzenreiter e Napoleão Bernardes, referente às eleições em 2018.